Tenho certeza que você já ficou chateada quando você experimentou aquelas roupas que você comprou daquela influenciadora que você viu usando ali no Instagram. Você comprou, experimentou, mas no final não era nada daquilo que estava aparecendo ali na tela pra você? Você já refletiu porque algumas pessoas valorizam tanto algumas pessoas e em outras acaba realçando justamente aquele defeito que a gente não quer que apareça? Talvez você esteja cometendo um erro que muitas mulheres cometem todos os dias sem nem perceber. Escolher roupas que não te valorizam e vão contra o seu biotipo. Mas se eu te dissesse que tem um jeito muito fácil de entender quais são as roupas certas que valorizam o seu corpo, independente do formato e do tamanho que ele tenha. E principalmente, como parar de brigar com o seu corpo e começar a usar ele ao seu favor para se destacar mais. Você vai entender porque algumas roupas parecem mágicas e transformam o corpo de algumas mulheres, e enquanto em outras desvalorizam totalmente o corpo delas. Eu vou te mostrar aqui com exemplos bem práticos e uns truques bem fáceis para você entender de vez como usar roupas e valorizar o seu corpo da forma exata. Chega de experimentar 1000 looks e não gostar de nenhum, de se olhar ali no espelho e não se reconhecer. Hoje, finalmente, você vai aprender a como destacar sua beleza real, valorizando o que você tem de melhor, o seu corpo. Porque quando você entende o seu corpo, você entende que realmente não existe nada de errado com ele, que só faltava ali um pouco de conhecimento. E isso muda tudo, então bora lá valorizar o seu corpo e descobrir as peças certas para você e também ser diferente das iguais. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer para encontrar o seu tipo de corpo é você fazer a medida de 3 partes super importantes do seu corpo, que são o busto, a região aqui do nosso peito, a cintura, que é o local mais fino do nosso tronco, e o nosso quadril, que é a região um pouquinho acima do glúteo. Você pode fazer suas medidas com uma fita métrica. Se você não tem fita métrica, fica tranquilo que eu vou te explicar como medir também sem ela, mas se você tiver uma fita, você pode medir e anotar os números aí em um papel e deixar guardado. Agora, se você não tem uma fita métrica, você pode pegar qualquer linha que seja reta, uma fita de cetim ou qualquer outro tipo de fita, e medir. Medindo, você vai pegar a fita, vai fazer todas as medições normais, que nem apareceu aqui, e você vai pegar uma superfície reta e vai colocar a sua fita desse jeito e vai medir a distância entre cada. Então você pode marcar, sei lá, com uma bolinha de papel, com uma tampa de caneta, o que for, sem, contando que sejam iguais os lados, né, para não ter essa desproporção, é legal. Então você vai medir a sua cintura, o seu busto e o seu quadril na ordem, busto, cintura e quadril. E ali, vendo ali, você já vai ter uma noção se seus ombros são mais largos, ou seu quadril é mais largo que os ombros, ou se a sua cintura é mais larga que os ombros e o quadril. E aí você deixa marcadinho ali, tira uma foto ou memoriza e fica com isso na cabeça. Agora, com as medidas, vamos identificar o seu tipo de corpo e também quais roupas você deve usar para valorizar o seu corpo, porque às vezes seu corpo nem é feio, ele só tá precisando ali de umas roupinhas melhores e umas roupas com um caimento melhor. O primeiro é o corpo retangular. É aquele corpo que tem praticamente todas as medidas quase milimetricamente assim iguais. E o que valoriza esse tipo de corpo é criar curvas artificiais que te deixam ali mais feminina e com uma silhueta mais visível. Então, calças de cintura alta, cintos médios e finos, assim, dão super bem com esse corpo. Saias rodadas ou evasê, blusa ombro a ombro e mais justa também valorizam demais. Vestidos acinturados também em formato de A, vou deixar uma fotinha aqui também. Calças também em formato de A valorizam super um corpo aí mais reto. O próximo corpo é o corpo triangular, que é aquele corpo onde a parte de cima ela é menos proporcional que a de baixo. Então é mais volume no quadril e menos volume nos ombros. Então você pode ter traços mais finos em cima, nos ombros, na cintura e ter o quadril bem mais largo. Inclusive, eu acho que é bem fácil de identificar só olhando no espelho esse tipo de corpo. Com o biotipo retangular, você pode usar peças aí que valorizem o equilíbrio dos ombros, da cintura e do quadril. Sempre buscando marcar a cintura ali, a silhueta e também alongar mais o corpo para dar essa proporção mais equilibrada.
Então, equilibrar mais volume na parte de cima e menos volume na parte de baixo dá todo esse contexto de high-low. Então, lenços, colares, ombreira. Valoriza demais também usar decote em V, decotes mais abertos aqui em U, uma manga mais larga, uma manga mais bufante. E na parte de baixo eu aconselho a não usar tanto volume, porque você já tem um volume ali desproporcional aos seus ombros, à sua cintura. Então, uma calça mais reta, uma calça ali mais clássica, mais neutra, tá, assim, valoriza demais. Juntar uma coisa mais maximalista em cima, uma coisa mais chamativa, e embaixo manter essa coisa mais clássica, mais neutra. O próximo biotipo de corpo é aquele retangular invertido, que é praticamente igual ao anterior, só que só muda as proporções. Então, nesse biotipo, você vai ter os ombros mais alargados e uma cintura mais fininha e também umas pernas mais longas. Então, o foco aqui vai ser totalmente ao contrário do anterior. Vai ser você valorizar o seu quadril e não valorizar tanto os seus ombros e a sua cintura. Saias rodadas, calças largas, calça flare, uma coisa mais volumosa mesmo, uma calça com mais volume embaixo, bolsos, calça cargo, uns decotes mais profundos aí também para reduzir visualmente o seu aspecto de ombro largo e também evitar totalmente assim um volume na sua parte superior. Então, manga bufante, ombreira, muito colar, que foi o que eu falei no anterior, então aqui é totalmente ao contrário. Essas coisas você dá uma evitada. Então aí apostar em umas peças mais clássicas, regatas, camisetas normais também, dá uma visual bem legal aí pro seu look e também para valorizar seu corpo. O quarto biotipo é aquele corpo ampulheta, que é aquele famoso corpo violão na linguagem brasileira. É um corpo que tem mais curvas, que eu acho que é o sonho de toda menina ter esse corpo, aqueles corpos de lipo, né, que a maioria das meninas fazem lipo, elas querem ficar com aquele corpo mais esculpido, mais volume em cima, menos volume embaixo e mais volume no quadril. É o biotipo que tem aí mais facilidade de se encontrar nas roupas e não passar tanto perrengue que nem os outros biotipos passam por não acharem roupas legais e proporcionais. É um corpo bem harmonizado, bem flexível, mas tem que tomar cuidado para não perder o equilíbrio, porque como casa todo tipo de roupa, às vezes você sai tão justa, com roupas tão justas, que acaba sendo vulgar, ou às vezes roupas tão largas que acaba não valorizando seu corpo. Então tem que ter esse equilíbrio também, mesmo sendo um corpo que dá com todo tipo de roupa. Então peças que acentuam a cintura, cos alto, cos médio, às vezes cos baixo também dá, mas um cos alto e um cos médio assim, eu acho que é o que mais valoriza. Vestidos também transpassados, saias transpassadas, cintos também são super aliados aí do corpo ampulheta. Blusas, vestidos, saias que acompanham ali o desenho do corpo também super valorizam. Mas uma dica que eu dou é sempre você ter essa proporção high-low. Ah, você tá com uma peça mais justa em cima, coloca uma peça mais larga embaixo para ter esse equilíbrio legal, sabe? Você não precisa ficar com aquela coisa tão justa parecendo vulgar e também não tão larga, deixando uma coisa mais desproporcional. Um tipo de roupa que você deve evitar são aquelas roupas mais retas, que não tem corte nenhum definido, que não dão proporção nem nada, que escondem ali, bom, se a sua ideia é esconder o corpo, tudo bem, mas se a ideia é valorizar o seu corpo, você usa roupas mais equilibradas naquela proporção high-low. Se você colocou uma coisa mais folgada em cima, coloca uma coisa mais justa embaixo. Ou vice-versa, e aí você encontra o equilíbrio perfeito pro seu corpo. E o último biotipo aqui, que são 5 os biotipos, né? Esqueci de falar pra vocês, mas o total são 5 que encaixam aí nos corpos universais, sabe? Assim, todo mundo tem algum tipo desse corpo aqui que eu falei. E o último é o oval, que é aquele que você tem mais volume na região da cintura, na região abdominal e menos volume nos ombros e no quadril. Então a ideia aqui é afinar mais a cintura e trazer uma proporção de igual para igual nas 3 partes do corpo. Então looks monocromáticos é o que mais funciona, assim, dá uma proporção bem high-low, bem equilibrada ali no tipo de corpo. Então se você tá um pouquinho acima do peso, apostar em looks monocromáticos, assim, dá super certo e valoriza demais. Decotes em V que afinam mais a sua silhueta, então você vai ter uma ilusão ali, uma visão de cintura mais fina. Peças aí mais estruturadas como blazers, camisas oversize, aquelas camisas mais retas, parecendo essa daqui, só que mais
larguinhas, de algodão também super funciona ok. Calças retas e com cintura média também funciona muito, porque quando você usa uma skinny, aquilo ali dá uma proporção que você parece uma coxinha e não é isso que a gente quer valorizar o corpo. Então, calça reta, assim, é super válido. E um item aqui que eu super indico, principalmente para quem tem esse tipo de corpo, é usar sapatos que tem ali o colo do pé à mostra, que dá uma sensação de mais alongada, que você é uma pessoa mais alongada. E aí não fica parecendo que você é uma pessoa tão achatadinha por ter mais volume na cintura. Então é bom evitar um volume mais exagerado na região da cintura, deixar ela ali com umas coisas mais justas, um cintinho ali bem suave aparecendo e apostar em mais volume em cima, nos ombros e no quadril. Então ali, quando você coloca uma coisa mais justa na cintura e uma coisa mais exagerada nos ombros, dá aquela proporção legal de equilíbrio e te deixa um pouco mais reta, com uma silhueta mais marcada, mais bonita. E quando você usa a roupa certa, você não corre o risco de desproporcionar o seu corpo e também passar uma ilusão que ele é feio. Porque ele não é feio, às vezes você pode resolver isso apenas usando as roupas certas. E também você deve ajustar as suas roupas, porque não adianta de nada você ter aquela peça ali com 2 números a mais ou 2 números a menos, que não dá certo, pode até se encaixar no seu tipo de corpo, mas quando a peça é desproporcional, não dá certo, fica feio da mesma forma. Então, ajustar as suas peças aí, colocar uma prega, levar na costureira também é super válido. E às vezes você nem precisa tirar roupas que você queria tirar só porque não cabe. É só ir ali na costureira, dar um pontinho, ajustar e assim, arrasou, vai arrasar nos looks e ainda economiza, né? Porque roupa hoje em dia tá super caro. Agora que você sabe como valorizar seu corpo e quais peças certas você usar, a gente precisa conversar sobre uma coisa assim bem profunda, a comparação. Quantas vezes você comprou aquela roupa online, empolgada por ver aquela modelo ali perfeita usando aquela roupa, e quando chegou em casa, você experimentou e literalmente não era nada do que você imaginou no seu corpo. Como se algo tivesse errado com ele, sabe? Essa sensação acontece porque a gente passa a nossa vida inteira comparando nossos corpos, nossos estilos com imagens ou pessoas aí da internet que muitas das vezes não tem nada a ver com a gente e também muitas das vezes tem muita edição ali naquelas imagens que a gente vê. Mas deixa eu te contar uma coisa. A comparação acaba quando a roupa certa casa diretamente com o seu tipo de corpo. Aquela roupa que te faz sentir que você é exatamente quem você é e que ali naquele momento você não precisa mudar nada, colocar uma cinta, colocar qualquer outro tipo de coisa ali, porque simplesmente a roupa que você colocou caiu muito bem no seu corpo. E é claro, mudança é sempre bem-vinda, mas sempre pensando que é para sua saúde e para o seu bem-estar. Não por comparação ou por uma busca aí de validação de outras pessoas. Não, você tem que focar em você, somente você, no seu estilo, na sua saúde e no seu bem-estar. Aprender a se vestir e também a se autocuidar é um dos maiores atos de carinho que você pode ter consigo mesma. E quando você se veste bem, a sua autoestima muda, você passa a se enxergar com outros olhos e não pelos olhos da comparação, mas pelos olhos da admiração por quem você realmente é. E se vestir bem não é sobre se encaixar aí nesses padrões impossíveis, mas sim sobre descobrir a beleza única que só você tem. Então para de tentar vestir um corpo que não é seu, que você olha ali na internet e acha que parece com o seu, mas não. Usa suas medidas, usa o seu biotipo e procura peças que te valorizam e esquece os outros lá no feed, porque às vezes o corpo da pessoa lá nem é aquilo ali que tá aparecendo. Um exemplo muito mesmo é Bianca Chieta, a irmã do Neymar. Então assim, na internet claramente muita coisa não é real e é edição. Então comece a vestir o corpo que você tem hoje com orgulho, com muito amor e também com muita aceitação, que é o que nós mulheres está precisando, né? Se aceitar do jeito que a gente é. Quando você aprende a valorizar seu corpo, sua postura muda, seu humor muda e até a sua energia fica mais contagiante e também mais confiante. Agora você deve sempre lembrar que não é o seu corpo que precisa mudar ali, se moldar para caber naquela roupa. É a roupa que precisa valorizar você e quem você está sendo hoje. Porque uma mulher segura e confiante não fica se comparando com outras mulheres, e sim ajuda elas a se inspirarem e descobrirem também a beleza que elas têm ali escondida.
Eu tenho certeza que agora, com esse vídeo, você nunca mais vai errar na hora de montar seus looks aí pra valorizar seu corpo. Agora me conta aqui nos comentários qual é o tipo de peça que você nunca mais vai usar depois de assistir esse vídeo. E também, se tiver gostado, deixa seu like aqui embaixo e compartilha com aquela sua amiga que tá precisando descobrir o biotipo dela e também usar umas peças que favoreçam mais o corpo. E por favor, vamos crescer esse canal de moda? Se inscreve aqui no canal, se inscreve, se inscreve, se inscreve. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo, até o próximo.